Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais vídeo aqui do canal Escritura Aprovada. Tudo bem com os irmãos? Paz do Senhor a todos. Tô gravando esse vídeo aqui, né, pra gente estar meditando um pouquinho junto na Palavra de Deus, tá bom? Eu vou estar falando um pouco hoje sobre Gênesis, né? Falar um pouquinho sobre Gênesis capítulo 6, tá bom? Eu quero estar dando uma meditada com os irmãos nesse capítulo. E eu quero estar passando alguns conhecimentos meus para os irmãos, tá bom? Primeira vez que eu estou gravando aqui nesse cenário, né, ó. Um pouco de natureza, né, pro canal. Eu acho que é muito importante, né? E Gênesis 6, ele é um capítulo que nos incentiva a estar entendendo sobre o mundo atual, né? A gente está vivendo tempos aí que praticamente são tempos aí... tempos do fim mesmo, né? A gente está vivendo aí o possível ano 6000, né? Segundo os judeus. E segundo eles, o ano 6000 já é um milênio, né? Engraçado. Eles querem ter um milênio se o Messias deles ainda não chegaram, né? Bem contraditório, né? Mas bom, isso é um assunto para um outro vídeo. Não sei como tá o áudio, tá bom? É um teste, esse vídeo que eu tô fazendo é um teste com os irmãos. E eu quero gravar mais vídeos assim no meu canal, tá bom, irmãos? E eu quero que os irmãos compartilhem, né, esse vídeo. Que os irmãos possam estar ajudando o canal aí com toda a força aí, tá bom? Irmãos, voltando para Gênesis 6, né? A gente vê que Gênesis 6, ele é um capítulo diferente, né? Deus, ele fala muitos pontos, né, em Gênesis 6. Ele fala sobre a vida do homem, né? Fala sobre os gigantes, fala também sobre diversos assuntos, tá, irmãos? Fala também sobre o dilúvio, né? Fala sobre a destruição, né? A repentina destruição, né? Que iria estar sendo causada, né? E bom, demais muitos outros assuntos, né? E eu queria começar, né, tá meditando com os irmãos nos textos, né? O versículo 1 do capítulo 6, ele fala que os homens, né, os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, e por causa dessa multiplicação que houve, irmãos, não liguem, tá? Eu não vou olhar para a câmera mesmo, tá? Prestem atenção aí. Por causa dessa multiplicação dos homens, estavam começando a nascer-lhes filhas, né? Dei uma pausa aqui, uma moto passou rasante, tá, irmãos? Tava começando a nascer-lhes filhas, né? E os homens estavam se multiplicando sobre a terra, né? Eles estavam cumprindo o mandamento do Senhor, né? E com essa multiplicação, irmãos, o que acontecia muito, né? Tava começando a ter, né, mulheres muito bonitas sobre a terra. Tava aumentando assim, ó, muito grande a quantidade, né, dos homens, tá? Homem e mulher, já digo, tá? Os dois. E com isso, os anjos, né, muito deturpados, né, muito errados, né, no seu ponto de vista e no seu entendimento, começaram a, sabe, cobiçar a filha dos homens, né? E hoje a gente vê mais hoje em dia, né? Eu sei que não tem nada a ver com esse assunto dos anjos, das mulheres. A gente vê que tá tendo, né, esse negócio de comer e beber, né, casar-se e dar-se em casamento, né? E isso é uma coisa que Deus, ele fala pra gente não focar nessas coisas, né? Deus, ele fala assim pra gente dar valor às coisas de Deus, né? Pra gente, texto fugindo da minha cabeça agora, mas a gente tem que dar valor às coisas de Deus, entendeu? Dar valor aos mandamentos, dar valor aos profetas, à lei, né? Dar valor ao Apocalipse, né? As revelações do tempo do fim, né? Eu creio que tudo isso
Um homem, quando ele... Vou dar um exemplo, tá, irmãos? Um homem, quando ele se desfaz de todas essas coisas, quando ele se desfaz de mulheres, quando ele se desfaz dessas coisas em geral, né? Vou trocar a mão aqui que já cansou essa aqui. Quando ele começa, né, a trocar, né, fazer, né, uma substituição, né, trocar os mandamentos, né, do mundo para os mandamentos de Deus, porque existem, né, os mandamentos do mundo, né? Os mandamentos do mundo, eles são parecidos, né, com o mandamento de Deus, né? Os homens, eles criam leis para si mesmos, né? E isso é algo preocupante, né? Eu vejo aí muitas pessoas falando que não é pecado, né, você cobiçar uma mulher, não é pecado você pensar numa mulher ilicitamente, né? Mas Deus, ele condena esses atos, entendeu? Irmãos, eu peço até perdão pela câmera, esse vídeo é um teste, tá? Eu vou estar aperfeiçoando nos próximos vídeos. E a gente vê muito forte isso no mundo, entendeu? O mundo, ele quer o pecado, ele quer transgredir a lei, o mundo, ele quer andar na contramão de Deus, e Deus, ele fala para nós andarmos de contramão com esse mundo, pra gente andar conforme o fluxo da palavra, a gente andar conforme o fluxo dos mandamentos. Deus, ele fala que vai retirar o seu espírito do homem. Então, a partir do momento que Deus, ele tira, né, o espírito dele de sobre o homem ele fica desarraigado de Deus, né? A essência de Deus ainda continua dele, o DNA. Porém, entretanto, todavia, o homem, ele pode alcançar a Deus se ele tiver frutos de arrependimento. Entendem? A gente vê a natureza. Isso aqui é criação de Deus. Um homem nunca conseguiria criar tudo isso. É fora da imaginação do homem. O homem não consegue pensar fora dessa caixinha nesse nível. Então, se a gente sabe que existe um Deus, um Pai, e Ele tem mandamentos e leis, a gente tem que seguir. Quais são as leis de Deus? São os 10 mandamentos. Aí você vai falar assim pra mim, mas não é só os 10 mandamentos, Gustavo, tem mais. De fato, tem mais. Existem diversas leis no livro de Levítico, no livro de Números, até em Êxodo tem leis, né? Tá bom que Êxodo é um livro, eu considero mais um livro histórico. Tem profecia ali? Tem, tá falando das festas. Lá tá falando da Páscoa, né? Eu gosto do livro de Êxodo. Eu gosto muito do livro de Êxodo, irmãos, para estar falando sobre a Páscoa, por exemplo. Mas o livro de Êxodo também fala sobre a festa das colheitas, sobre a festa, se eu não me engano, de Pentecostes, né? Não fala de todas as festas ali, mas ele dá um panorama geral ali da Páscoa. E isso já é extremamente importante. Se você tem alguma dúvida sobre a Páscoa, leia Êxodo. Êxodo é o melhor livro para você estar entendendo sobre a Páscoa, né? E voltando lá para Gênesis 6, né, irmãos? A gente vê que Deus, ele vai reduzir a vida do homem para 120 anos, né? 120 anos. O que isso significa para nós? O que isso significa para nós cristãos, né? Isso significa que Deus, ele retirou um pouco a vida, né, do homem de dentro dele, né? O homem, primeiramente, ele vivia eternamente, né? Lá no Jardim do Éden, os irmãos já conhecem a história, né? E depois ele reduziu a vida do homem para 1000 anos, tá? Isso está escrito lá no capítulo 4, se eu não me engano. No capítulo 4 ou no capítulo 3, se eu não me engano, agora é um desses 2 capítulos que Deus fala que depois que gerou a morte, né? Depois que gerou a morte dentro do homem, o homem, ele começou a virar meio que um pecador, né? E ele sendo esse pecador, né, que
que fala, né, na palavra de Deus que a transgressão da lei é o pecado, a gente vê aí claramente que primeira vez que eu tô gravando vídeo assim, irmãos, me perdoem, tá? Aí vai chegando, vai indo embora as ideias. Mas o homem, ele transgredindo a lei por causa do pecado, ele se constitui inimigo de Deus. Entendem? Então, assim, o seguinte, Deus, ele primeiramente reduz a vida eterna do homem para 1000 anos. E olha que nenhum homem conseguiu chegar a 1000 anos, né? O homem que viveu mais tempo sobre a terra foi Matusalém. Viveu 969 anos, né? Existe uma profecia em Matusalém, em Enoque, que é muito interessante. Eu quero falar para os irmãos em um próximo vídeo. Mas aí, voltando para Gênesis 6, ele vai tirando, entendeu? Aí essa cronologia de 120 anos, ela para, né, ali a partir de Jacó, né? Porque Jacó, ele já não vive tanto tempo, né? Abraão viveu 175 anos, Éber viveu, eu acho que 200 e pouquinho, né? Também tem outros personagens, Sem, né? Filho de Noé, viveu também, se eu não me engano, 300 e pouquinhos anos, né? Então, não foi imediato assim que Deus, ele pegou, reduziu a vida do homem imediatamente. Não, ele fez isso gradualmente, irmãos. Ele fez isso gradualmente. Como ele fez isso gradualmente? Utilizando a vida das pessoas, entendeu? Deus, ele ainda preservou um pouco a vida, né, dos homens até chegar em Jacó. Passou de Jacó, os homens já começaram a ter aquele limite de 120, entendeu? Para você ter uma ideia, né, José, se eu não me engano, viveu menos de 100 anos, né, se eu não me engano. Se eu não me engano, tá, irmãos? Não me lembro agora. Mas depois ali de José já começou a ter esse limite de tempo. Mas aí Deus, ele foi trabalhando nisso. Ele viu que a vida dos homens estavam começando a ser reduzida. O que Deus começou a fazer? Ele começou a implantar dentro do homem aquele negócio de precisar se multiplicar. Entenderam? E o homem, tendo essa necessidade de se multiplicar porque ele não vive eternamente, começa a ter uma inversão, começa a ter uma troca de valores. Antigamente o homem valorizava a sua própria vida, né? Agora ele vai valorizar a sua própria vida, mas vai pensar nos descendentes também. Porque é o descendente que vai herdar, né, a posse das coisas que ele tinha, né? A famosa herança. E tendo o pensamento nesse conceito, a gente vê claramente aí que Deus, ele trabalhou tudo conforme a sua organização. Deus, ele tinha tudo isso em mente. Ele primeiro fez tudo certinho. Ele já imaginou que o homem iria transgredir, montou todo um cenário ali em volta. Eu acho que os irmãos não perceberam, mas em volta ali do Jardim do Éden existia a terra, entendeu? Então Deus, ele já preparou todo um cenário para o homem, imaginando tudo que iria acontecer. Entenderam? Então, pensando em todas estas coisas, Deus, ele fala que vai trazer destruição sobre a terra, porque os homens estavam violentos, estavam fornicadores e estavam transgredindo a lei de Deus de forma, cara, incrível, sabe? Os homens não tinham mais temor a Deus, né? E por causa disso, irmãos, que Deus, ele falou assim para Noé, né? Eis que trago destruição sobre essa terra, porém contigo farei a minha aliança, e serás pai de muitas nações. Na verdade, de todas as nações, né? Porque Noé que trouxe, né, a vida depois, meio que ficou zerado. Ele meio que é um segundo Adão praticamente, né? Porque a terra ali foi zerada, foi tirado, né, todos os homens, ficou só Noé e a sua família ali, os seus filhos, né? Então, é o tipo um segundo Adão, né? Mas a gente sabe muito bem aí esse conceito do segundo Adão. Eu só dei um exemplo, tá? Não falando que não é o segundo Adão, não, de jeito nenhum. Noé, ele é, né, um segundo Adão em exemplo, tá? Mas aí só pra finalizar o vídeo, tá, irmãos? Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Eu também vou fazer alguns cortes nele, então vai ficar bem bom tempo aí. E então,
Quando os filhos de Deus começaram a cobiçar as filhas dos homens, significa que as mulheres eram belas, formosas, belas em aparência, e eles cobiçaram isso. E essa cobiça gerou as gigantes. Lembra aquele conceito de toda consequência existe uma reação? É mais ou menos isso. Os anjos, eles cobiçaram a mulher, tomaram mulheres, geraram filho em mulheres, tá bom? E isso acabou se tornando em pecado. Lembra? A transgressão do pecado força, né, o homem até a morte. Foi isso que aconteceu com esses anjos. Os anjos se tornaram altamente transgressíveis, né? E com isso, os anjos foram amaldiçoados, né? Estes anjos, não todos, mas estes anjos que transgrediram hoje estão no Sheol, esperando a sua condenação. Quem lê Enoque entenda, né? Aí tem toda aquela questão, né, do mundo dos mortos. Eu não vou entrar aqui agora não, porque nem dá tempo, né? Mas ele encontrou na terra um homem, tipologia de Cristo, porque nenhum homem pode glorificar a Deus senão pelo Espírito do próprio Deus. Noé, tipologia de Cristo, agradou a Deus. Lembra que nós somos corpo de Cristo, então o mérito total vai para Cristo. Nós tememos a Deus, nós glorificamos a Deus, nós enaltecemos a palavra de Deus. A gente tem mérito nisso? Não. Por quê? Porque é de Deus. Se fosse pela nossa própria vontade, a gente não estava aqui, né? A gente não estava aqui fazendo vídeos, possivelmente nas igrejas levando a palavra, né? A gente não estava nessas coisas, a gente estava que nem Sodoma e Gomorra. Mas graças à palavra de Deus e o testemunho de Jesus, que nos salvou dentre os mortos e nos fez primícias juntamente com Ele, aí sim, agora somos feitos eleitos segundo a presciência de Deus, tá? Então um homem foi achado digno sobre a terra, e esse homem foi enaltecido diante da face de Deus. Para você ver, depois que o dilúvio acabou, esse mesmo homem edificou um altar sozinho a Deus e queimou incenso diante da face do Senhor. E para os sábios, o incenso significa oração, significa sacrifícios, significa testemunho, uma vida inteira de temer a Deus. E o que Cristo fez? Tá vendo como Noé é uma tipologia de Cristo? Ele ergueu um altar diante da face de Deus, queimou incenso e esse incenso chegou a Deus. E ele se agradou a tal nível de prometer fazer uma aliança com Noé e com seus descendentes. E ainda foi muito além. Disse que nunca mais destruiria o homem da face da terra, porque a intenção do seu coração, desde a sua meninice, é má. Então Deus ele montou todo esse quebra-cabeça para dizer no final que existe uma promessa, que existe uma aliança que Deus valoriza desde os tempos de Noé e que nunca jamais passará. E essa aliança é a aliança de Cristo, tipologia de Noé, né? Perdão, Noé é tipologia de Cristo, né? E essas coisas são fantásticas, tá, irmãos? Perdão. Vou me limitar a essas palavras. Eu quero gravar outro vídeo aqui, se possível, amanhã. Mas aí eu vou estar pegando outros textos, eu vou estar com a mente mais forte, né? Eu acredito que eu vou estar linkando muito mais textos. Eu vou estar falando um pouco sobre a arca também, o betume. Eu vou estar falando também sobre Sem Cães Jafé. Eu quero estar falando muitos assuntos, tá, irmãos? Então vou me limitar a essas palavras. Peço para os irmãos estarem compartilhando esse vídeo. Peço para os irmãos estarem aí dando aquela forcinha aí pro canal. E que Deus abençoe a vida de todos os irmãos aí, tá bom? Perdão eu não ficar olhando pra câmera, porque a natureza, esse verde, eu tenho que olhar, entendeu? Porque isso me fortifica, entendeu? E aí eu consigo passar um conteúdo melhor pra vocês. Tudo de bom, Deus abençoe a vida de todos vocês e fiquem na paz de Cristo aí.